Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Wagner Magalhães, trazendo para você mais um tema de uma série de mensagens que nós estamos postando aqui no YouTube. Mas antes de adentrarmos no tema, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like, compartilhar entre os amigos, porque eu tenho certeza que muitas pessoas serão abençoadas assim como você, tá bom? Então vamos ao tema. O tema de hoje é: quais são os principais sinais de um casamento em crise? Quais são os principais sinais de um casamento em crise? Para início de conversa, eu sei que existem vários sinais pelos quais eu também não vou falar aqui no vídeo, porque não vai dar tempo. Mas de maneira resumida, eu tentei pegar alguns sinais que vão servir para trazer o alerta para você que de repente está aí descuidado em relação ao seu relacionamento conjugal, tá bom? Então eu vou trazer aqui para vocês alguns sinais que eu acho muito importantes para você poder tomar cuidado, restaurar o seu casamento, restaurar a sua aliança com o seu companheiro, com a sua companheira. Então vamos a eles. O primeiro sinal que eu percebo de um casamento em crise é a falta de honestidade. Para começarmos, a falta de honestidade. Ou seja, é complicado viver a dois quando não existe verdade, quando não existe cumplicidade. Então a falta de honestidade, quando eu falo honestidade, eu não me refiro apenas a ser honesto quando as coisas vão bem, quando tudo está dando certo. Não. Eu acredito que a honestidade, ela serve tanto para os momentos de alegria, quanto para os momentos de tristeza. Porque a honestidade, ela faz parte, na verdade, do nosso caráter. A honestidade, ela diz realmente para as pessoas que estão ao nosso lado, que nos cercam cotidianamente, quem realmente nós somos. Agora, uma pessoa desonesta, ela é muito complicada. É uma pessoa que muitas pessoas têm dificuldade de se adaptar, de manter contato social com esse tipo de gente. Agora, imagine só você trazendo para dentro do seu casamento a falta de honestidade em relação à sua mulher, em relação ao seu marido. Isso fica muito complicado, porque quando você falta com honestidade, é porque existe mentiras que estão reinando no seu coração. Tá certo? Aí alguém pode dizer assim: não, pastor, eu não disse a verdade para ele ou para ela para evitar um problema maior. Mas na verdade, torno a dizer, a honestidade, ela faz parte de um caráter realmente transformado. Ou seja, de uma pessoa que aprendeu, apesar das lutas, apesar dos embates da vida, ela aprendeu a falar a verdade, a ser honesto. Agora, para nós sermos honestos com os nossos companheiros, para sermos honestos com a nossa mulher, para sermos honestos para ser honesta com o seu marido, você precisa primeiro ser honesta consigo mesmo. Porque eu digo uma coisa: existem pessoas que estão tão acostumados à mentira, que acabam fazendo para si da mentira uma verdade. Ela está tão acostumada a dizer mentiras, e quando eu falo de mentira, em todas as áreas, mentiras pequenas, mentira grande, enfim. Agora, uma coisa que eu aprendo: não existe mentira colorida, muito pelo contrário, a mentira sempre é negra, o final da mentira sempre é aterrorizante. Então, quando eu falo de honestidade, eu falo de verdade, eu falo de caráter. Então, a pessoa que não consegue ter a honestidade de falar o que sente, de expressar aquilo que está dentro do seu coração, pode ter certeza que aí está um sinal de que o casamento anda em crise. Por quê? Porque é comum entre duas pessoas que se amam ter honestidade, falar a verdade. Ou seja, se você falou que foi à casa da mamãe e não passou em outro lugar, então diga isso para o seu marido: bom, eu fui à casa da mamãe. Agora, se de repente no percurso, ao voltar para casa, você teve que passar na padaria, um exemplo, mas você não falou para o seu marido, isso é falta de honestidade. Agora você diz assim: pastor, mas agora eu vou ter que dar todos os relatórios da minha vida para o meu marido ou para minha esposa. Querido, eu não estou falando de dar relatório, eu estou falando de honestidade,
de verdade. A palavra honestidade também pode ser associada a caráter. Existem muitas pessoas que dizem assim, não, mas eu não faço mal a ninguém, eu não prejudico a ninguém, eu sou uma pessoa honesta, eu pago as minhas contas em dias, não é assim? Eu tenho aqui o meu controle de tudo que eu faço e deixo de fazer. Mas de repente dentro do casamento está faltando honestidade, não é? De repente você está entristecida com seu marido e você precisa falar para ele a verdade e às vezes ele até te pergunta, meu amor, como é que eu estou me comportando? Ou às vezes a esposa pergunta, marido, como é que eu estou me comportando? Aí ao invés de você falar a verdade, ser honesto, porque a honestidade, a princípio pode até doer um pouco, mas ela vem para sarar, tá certo? A honestidade, ela vem para sarar, ela vem para restaurar. Então, aí você tem a oportunidade de falar, você tem a oportunidade de contar realmente aquilo que você sente, de maneira honesta, com caráter, aí você deixa para depois. E é sempre desse jeito. Não, depois eu falo, depois eu me comunico, depois eu explico, depois ele vai entender, tá certo? Mas isso é errado. Então, quando dentro de um casal, de um relacionamento conjugal, não há honestidade, fica complicado. Então, por exemplo, existem mulheres que têm o seu cartão de crédito, não é? Ela tem o seu cartão de crédito para poder gastar, ir no shopping e tal, fazer as compras, mas de repente o limite dela, o limite para ela gastar, o que foi combinado entre ela e o marido, foi R$1.000, por exemplo, uma hipótese aqui, R$1.000. Só que ela foi e gastou 1.350. Gastou. Aí alguém diz assim, não, mas ela gastou com ela ou gastou para dentro de casa, para trazer coisas para dentro de casa? Não importa. O que foi acordado? Qual foi o acordo entre o esposo e entre a sua mulher? Que era para ser gasto R$1.000. E ela disse para ele que ela gastou, que ela excedeu os 300? Não. Então o que é isso? Falta de honestidade. Aí eu digo para você uma coisa, pela experiência que eu tenho pastoral, eu digo para você, quem não é honesto nas mínimas coisas, quando as grandes vierem, também não será. Se você não consegue ser honesto nas pequenas coisas, nos pequenos desafios, quando você crescer, automaticamente você já está no automático. Quer dizer, você vai continuar vivendo debaixo desse jugo. Então não é justo, nem para o homem e nem para a mulher, viver com uma pessoa na simplicidade do seu coração, acreditando que ela está sendo honesta. Então, quer dizer, primeiro sinal é esse, a falta de honestidade, a falta de verdade. Porque quando você não é honesto, você não tem caráter. Quando você não é honesto, você demonstra que você é uma pessoa perigosa. Quando você não é honesto, você demonstra que você é uma pessoa volúvel. Então isso é muito perigoso. E tem muito casamento sendo destruído exatamente por isso, por falta de honestidade, por falta de caráter, por falta de verdade, tá certo? O segundo sinal que eu percebo é a falta de comunicação. Isso tem acabado com muitos relacionamentos. O que tem de casamento sendo destruído, sendo desfeito, é mulher para um lado, é o homem para o outro, é as crianças para a casa da avó, quer dizer, por falta de comunicação. Bom, eu entendo assim, eu acredito que para as coisas darem certo, para que o teu casamento, o teu relacionamento comece a andar para frente, você precisa começar a praticar o ato da comunicação. Aí você diz assim, pastor, mas o meu marido não me ouve, o meu marido não me escuta. Bom, o que nós precisamos aprender sobre a comunicação é que dentro da comunicação não existe somente uma verdade ou uma versão, existe pelo menos duas, ou seja, a sua e a do seu marido. Então, tem muita gente que diz assim, não, eu sou comunicativo, mas na verdade você não é. O que você demonstra é só a sua vontade, é só o seu querer. Você está ditando regras e não levando para o campo da comunicação. Então você precisa entender que a comunicação ou a falta dela é um grande sinal de que o seu casamento está em crise. Eu não sei como é que pode alguém viver ano após ano debaixo do mesmo teto,
deitando na mesma cama, praticando ato sexual, tendo filhos e não tendo comunicação. A comunicação é escassa, é mínima. E quando eu falo de comunicação, eu não falo apenas de falar o que sente, ou de falar. Não, eu falo de interagir. Quando eu falo de comunicação, eu falo de preocupação, ou seja, você vai se comunicar com o seu companheiro, você vai se comunicar com a sua companheira para saber o que ela está sentindo, para ver em que área você pode ajudar, porque a comunicação, ela traz estas vertentes, ela abre esses ramais. Para quê? Para que você possa trazer, de repente, uma luz na escuridão em que ele ou ela está vivendo. Agora, tem homem que realmente não gosta de ouvir. Tem homem que realmente não está interessado em saber qual é o problema da mulher. Tem homem que realmente não está nem aí para os sentimentos da mulher. Porque a mulher, por natureza, ela gosta de se expressar, ela gosta de falar. E muitas das vezes os homens não querem ouvir, não querem ouvir. É por isso que muitas das vezes ela corre para a casa da mamãe, ela vai para a casa da titia, ela vai para a casa da vizinha, ela se abre com alguém pelo Facebook, pelo WhatsApp. Por quê? Porque o marido não está presente, embora ele esteja em casa, embora ele esteja ali convivendo e tendo a sua vida, o seu relacionamento conjugal, mas não tem conversa. Aí o homem diz assim: poxa, pastor, mas ela fala demais. Eu sempre digo isso, ela fala demais, essa mulher fala demais. Bom, se ela fala demais, é porque você ouve de menos. Então, na comunicação, você precisa aprender a ouvir, porque quando nós ouvimos, nós demonstramos humildade. Toda vez que você para ouvir, não para julgar, mas para ouvir, você demonstra humildade. E se tratando do seu companheiro ou da sua companheira, você demonstra humildade, carinho, respeito e também amor. Agora, o que não dá é para os dois viverem juntos e tendo um monte de problema para resolver e não tendo comunicação. Quer dizer, aí a mulher diz assim: não, pastor, mas se eu falar para ele vai se explodir. Se eu falar para ele, o circo vai pegar fogo. Meu Deus do céu! Que tipo de homem é esse que você se casou? Que tipo de mulher é essa que você se casou? Ela precisa aprender que a comunicação, ela é primordial no casamento. Ela é essencial em um relacionamento. Aí eu não entendo. Quer dizer, aí depois quando o problema surge, quando a guerra está instaurada, aí alguém diz assim: ah, mas você não me avisou. Tá vendo? Eu estou com esse problema agora porque você não me avisou. Aí ela diz assim: não, mas eu tentei. E é verdade. Muitas das vezes nós não queremos ouvir, porque isso machuca o nosso ego, machuca o nosso eu. Por quê? Porque normalmente nós achamos que sabemos de tudo. E na verdade não é isso. Na verdade nós não sabemos de tudo. Na verdade nós não sabemos quase nada sobre este mundo. Então, quando a mulher abre a sua boca para falar, você que é o marido dela, pelo amor de Deus, a ouça, escute o que ela tem para dizer, escute o que ela tem para falar. Ah, pastor Wagner, mas ela fala de maneira agressiva. Deixa a mulher falar, rapaz. Deixa ela abrir o coração dela, porque existem coisas dentro dela que precisam ser lançadas para fora. E melhor do que você não existe outro, é você. Depois de Deus é você. Você é o companheiro dela. Na hora das aflições, na hora das alegrias, enfim, você sabe. Então você precisa ter comunicação. Casamento sem comunicação está fadado à derrota, está fadado a divórcio. Então, o desejo de Deus é que ambos se expressem de maneira civilizada, de maneira ordeira, de maneira simples, porém objetiva. Então você precisa começar a desenvolver exatamente a arte da comunicação. E aí alguém diz assim: não, pastor, mas ele ou ela, é difícil de falar com ele, é difícil de falar com ela, é complicado. Só que se você tiver um jeitinho, não é o jeitinho brasileiro, mas se você tiver um jeito certo, porque eu vou dizer uma coisa para você, tem um ditado que diz assim: pedra mole e água dura, tanto bate até que fura. É mais ou menos isso aí. Se eu errei, você me perdoa. Mas é verdade. Agora, tem mulher, tem homem que quer ouvir a verdade do outro, mas no meio da conversa, no meio da comunicação, ele interrompe, ela interrompe. Então fica aquela coisa chata. Aí alguém diz assim: não, você fala assim porque você aprendeu com a sua mãe. Ah, você fala desse jeito porque você é igual ao seu pai. Quer dizer, da comunicação já virou uma contenda. E não é isso
que vai trazer a paz, não é isso que vai trazer soluções para o seu relacionamento. Então a comunicação, ela tem que ser objetiva e ao mesmo tempo respeitosa. Se você está disposto a conversar com seu esposo, a conversar com a sua mulher, você precisa também entender que você não vai praticar um monólogo. O que é um monólogo? A conversa de um ser só, de uma pessoa só. Ou seja, você vai falar aquilo que você está sentindo, as dores que você está sentindo, os sonhos que você tem, para que a pessoa também possa dizer o que ela sente em relação a esse sonho e em relação aos sonhos dela também, e que ambos cheguem a um denominador comum. Para quê? Para a alegria da família, para a alegria do casal, para a alegria e felicidade dos filhos. Então a comunicação é primordial. Então eu quero dizer para você, você que não gosta de falar, prefere se trancar no quarto, você está errado. Você está errado. Porque se você não se comunicar, a tendência do casamento é ir se esfriando. A tendência do casamento é ir, a chama do amor é ir se apagando. Aí você diz, pastor, mas isso já aconteceu. Mas pode voltar a se acender, desde que você aprenda a dar ouvidos, desde que você aprenda a ouvir a sua mulher, desde que você aprenda a ouvir e a respeitar também o seu marido, tá certo? Tá bom? Vamos para mais um sinal. Terceiro sinal que eu percebo aqui, que com certeza vai trazer muito e traz muitos malefícios para o casamento. Terceiro sinal que eu percebo, e eu tenho certeza que você vai concordar comigo: a falta de sexo. Ih, pastor, será? Com certeza. Que eu quero já pegar, sair da comunicação e adentrar no sexo. Quer dizer, fica muito complicado a prática do sexo entre o casal quando não há comunicação. Fica muito complicado. Por exemplo, tem homem que diz assim, após o sexo, após o ato sexual: poxa, você foi tão fria comigo, você foi tão gelada comigo, parecia que nem você estava aqui, que não era nem você e tal, aquela coisa toda, né? Ao invés dos dois se abraçarem, namorarem, se beijarem, falarem, poxa, como foi bom, amor, como foi gostoso, como foi interessante aqui o nosso relacionamento, parece que nós ainda estamos em lua de mel, porque na verdade a lua de mel ela só acaba quando um dos dois morre, não é? Porque enquanto tiver vida tem que ter lua de mel. Então um dos sinais que prova que o casamento está em crise é a falta de sexo. Então quando você não pratica o sexo, pode ter certeza, quando você deixa o seu marido em greve, como diz assim, eu vou trancar a firma, eu vou entrar em greve. Pô, meu irmão, minha irmã, fica difícil, tá certo? Porque existe a comunicação verbal, aprenda isso aqui, existe a comunicação verbal, aonde você escuta e aonde você fala. E também existe a comunicação sexual. O que é isso, pastor? Quando você está na cama com o seu marido, com o seu esposo, com o homem que Deus colocou nas suas mãos, com a mulher que Deus colocou nas suas mãos, ela pode ser chatinha, ele pode ser chatinho, meio ranzinza, mas foi a pessoa que Deus colocou na sua vida. Eu quero dizer para você uma coisa: você precisa aprender a comunicação, a linguagem do sexo, tá certo? Por quê? Porque tem mulher que vai para a cama com o marido, parece um isopor, parece um prosdóximo, parece um picolé da iopa. Por quê? Porque não teve comunicação lá atrás, tá entendendo? Então, por falta de comunicação, é a forma dela dizer para o marido que ela está insatisfeita. É a forma dela dizer. Então, quem tem experiência, o homem que tem experiência, ele vai perceber isso logo de cara. Então isso complica muito a vida da mulher, isso complica muito a vida do esposo. Por quê? Porque o sexo é o termômetro da satisfação conjugal, não apenas sexual. O sexo é o termômetro, é lá na cama que você vai medir. Ah, pastor, mas lá na cama nós somos nota 10, mas quando nós saímos da cama e tocamos a nossa vida, as coisas continuam acontecendo, continuam dando tudo errado, ele pensa de um jeito, eu penso de outro, mas isso é verdade. Primeiro porque ele é uma outra pessoa, ele veio de uma outra família e você também veio de uma outra família, então vocês pensam diferente. Agora não quer dizer que
pelo fato de vocês pensarem diferente, vocês não vão ter união, não vão ter paz, não vão progredir, não vão avançar, não vão ter sucesso na vida. Então, esse sinal em relação ao sexo é muito importante. Eu quero dizer para você, minha amada, se você está de greve, pastor, eu estou de greve, eu não sinto vontade de fazer sexo com o meu marido, porque ele fez isso, ele me magoou, ele me entristeceu, ele falou palavras que eu não deveria ouvir, ele fez eu chorar. Eu entendo tudo isso, só que quando você não pratica o ato sexual com o seu marido, automaticamente na mente dele, ele vai pensar, primeiro, que você não ama mais. Segundo, que você não está interessada nele. Terceiro, já pensando de maneira extrema, que você tem outro na rua. Então a tendência, se ele entrar por esse caminho, a tendência é não ter realmente nem comunicação, nem sexo, nem nada. Então eu quero deixar essa palavra para você. Faça, pratique tudo aquilo que eu disse e tenha certeza que Deus vai te ajudar, Deus vai te dar sabedoria para poder tratar tudo isso e o nome do Senhor Jesus será glorificado na sua vida. Um forte abraço, que Deus te abençoe, um grande beijo.